Se você me acompanha aqui no canal desde a semana passada, você sabe que eu estou comprado em Bitcoin e em Ether, e que nesse momento eu procuro por um ponto de venda. Afinal de contas, eu acredito que essa alta que nós estamos tendo, o Bitcoin em 87 mil dólares, é apenas um respiro para que a gente vá continuar caindo. E eu vou te explicar através de dados aonde são essas regiões de possível reversão, de possível final de rally, para que eu possa tomar uma decisão de venda. E sim, os meus clientes também tomarão uma decisão de venda nesse momento. Vou te explicar toda a minha estratégia, vou te explicar também como que funcionou essas compras que eu fiz, o porquê que eu estou comprado e qual que é a minha expectativa exatamente para essa semana. Bom, Gui Telles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver prova, que é o que nos interessa aí. Olha só, se a gente olhar ali para a carteira rumo ao milhão, o que eu informei aos meus clientes há 13 dias é que a gente iria se posicionar. Ou seja, a gente estava vendo uma rejeição de novas quedas, isso mostrava um pouco da exaustão da ponta de venda. E por conta disso, a gente resolveu comprar Bitcoin em 83 mil dólares e também Ether em 1.900 dólares. Eu tinha um caixa, 90% ali da carteira estava em caixa porque nós nos protegemos na virada do ano e isso proporcionou que a gente tivesse caixa para poder comprar durante essas quedas. Afinal de contas, eu, Gui Telles, utilizo uma estratégia que é comprar e vender. Quando a gente tem caixa das vendas que nós fizemos lá em cima, a gente consegue comprar ativos muito mais baratos. Não gosto muito dessa ideia de fazer DCA infinito, porque afinal de contas o meu dinheiro ele não é infinito. E eu sei que o dinheiro dos meus clientes também é limitado. Por conta disso, eu prefiro me posicionar em caixa quando os momentos são mais incertos. Entenda que depois da gente ter uma carteira com 90% em caixa, tudo que a gente pode fazer é simplesmente comprar. Então nós fizemos algumas compras ali, tanto em Bitcoin quanto em Ether. E obviamente, quando eu olho hoje para a carteira, a gente ainda está nessa posição, tem uma altcoin também dentro dessa carteira, mas o ponto não é aqui. Eu só quero te mostrar isso daqui porque eu estou posicionado nesse momento junto com os meus clientes, tá? A partir do momento que nós estamos posicionados, a gente vai procurar por vendas. Bom, quando a gente analisa nesse momento que nós estamos vivenciando as pressões de venda, a gente vê uma exaustão na pressão de venda. Desde quando eu fiz essa publicação aqui, há 13 dias, dentro da carteira rumo ao milhão, nós já estamos vendo uma exaustão da pressão. Olha só, quando a gente olha para as realizações de prejuízo ali, não está tendo realizações de prejuízo agora. A gente já teve grandes picos ali, inclusive quando eu fiz essa publicação dentro da carteira rumo ao milhão, a gente estava vivenciando uma grande realização de prejuízo. Ether batendo 4 bilhões de dólares, enquanto o Bitcoin estava batendo 7 bilhões de dólares. E agora a gente vê que as coisas estão mais normais, a poeira ela está baixando. Essas pessoas que realizam prejuízo são pessoas que estão amedrontadas, obviamente, compraram no topo do mercado, entraram em um momento errado, por isso elas acabam realizando prejuízo, mas saiba que essa realização de prejuízo ela acaba sendo uma pressão vendedora. Quando a gente olha para o atual momento no Bitcoin, a gente não tem realização de prejuízo. Isso mostra uma exaustão desses players. Quando a gente olha para a realização de lucro, que é uma outra pressão de vendas que nós temos, também não estamos tendo realizações de lucro nesse momento. Isso daqui nos mostra, mais uma vez, que há uma exaustão da pressão de venda, simples e claro. Quando há altas realizações, a gente vai ter muitos players saindo do mercado. Se muitos players estão saindo, eles querem vender o seu ativo, não importa se eles estão no prejuízo ou se eles estão no lucro, isso acaba sendo uma pressão de venda para nós. E nesse momento, a gente deve estar um pouco fora, beleza? Bom, se a gente analisar Ether também teve grandes realizações de prejuízo acontecendo, tá? Níveis de realização de prejuízo, de capitulação, inclusive eu soltei um vídeo aqui no canal explicando para você que Ether ele chegou dentro de uma fase de capitulação cíclica. Isso para carteiras de longo prazo podem adotar estratégias de compra desse ativo, tá? Mas obviamente você não vai comprar acreditando que a alta ela vai ser infinita, você precisa ter uma estrutura dentro dessa sua compra. Ponto de stop, ponto de saída também para caso o ativo ele não vá na direção que você está pensando.
Mas falando no curto prazo, também houve uma diminuição da realização de prejuízo em Ether. E se a gente olhar para a realização de lucro de Ether, também diminuiu drasticamente. Ou seja, estamos com um alto potencial de entregar uma alta agora para esses ativos. Esse potencial é fazer com que Bitcoin chegue a um novo all-time high ou que Ether volte para $4.000? Não, não vamos ser amadores nesse nível, né? A gente sabe muito bem que a tendência para o médio e longo prazo, ela não está tão favorável assim. A gente vai falar sobre isso na nossa análise de hoje. Só que a gente entendendo isso, a gente seta as nossas expectativas para tomar uma decisão no curto prazo. Olha só, eu não vou ficar rodando, segurando essas posições aqui, vendo a minha carteira ter lucro, vendo os meus clientes tendo lucro e a gente devolver 100% desse lucro para o mercado. Não vou fazer isso. Se eu tenho uma visão de que o médio e longo prazo a gente vai continuar em tendência de baixa, por que eu não posso surfar esse respiro, aonde eu compro, faço um lucro, é aqueles grandes lucros que a gente imagina? Não, não é, mas são bons lucros. Lucro é lucro. E chega em determinado momento, a gente deve vender, se desfazer dessas posições e esperar por mais quedas lá na frente para que a gente recompre mais uma vez, beleza? Bom, entendendo que houve essa diminuição das pressões de venda, quando a gente olha para o preço justo ali ou para o preço caro do ativo, que é aquele meu indicador, a gente sabe que comprar na linha dourada é uma excelente decisão e vender na linha verde aqui em cima é uma excelente decisão se a gente estiver falando do curto prazo. Veja que se você tradou esse ativo comprando na linha dourada, você vai sempre ter movimentações ali depois de alguns dias onde ele vai buscar a linha verde em cima. Ou seja, compras ali de Bitcoin em 92, vendas em 102, recompra em 94, venda em 107, recompra ali em 100, venda em 105. Esse daqui é um dos meus principais indicadores para operar no curto prazo. E ele serve muito para eu tomar várias decisões de médio e longo prazo também. Quando a gente olha para o momento que nós estamos caminhando em direção à linha verde. Isso eu comentei com você na semana passada, que nós estávamos indo em direção à linha verde, só que nós ainda não havíamos chegado nessa região. Ou seja, a gente ainda tinha um espaço para poder subir. E ao longo dos últimos dias, depois que eu fiz essa análise na semana passada para você, a gente viu esse indicador retraindo um pouco, voltando para a linha neutra, agora ele voltou a subir. Ou seja, a gente ainda teve mais espaço para que a gente pudesse subir. Não vejo que agora seja o momento ainda da gente vender, porque eu não tenho sinais nem dentro dos dados on-chain e nem dentro do price action de uma nova reversão, ou seja, de uma formação de topo no curto prazo. Entendendo isso, o meu jogo daqui nos próximos dias é estar analisando o mercado e procurando por esses pontos para que eu possa fazer uma venda. Esse ponto já chegou? Não, esse ponto ainda não chegou, porque quando a gente olha para esse indicador, a gente ainda tem margem para subir mais um pouco. Sem contar que quando a gente olha para o mapa de liquidação, a gente já está vindo liquidando todas as pessoas que estão apostando em short. Quando a gente olha para o mapa de liquidação, aqui eu estou olhando para o último mês, tá? A gente tem mais um pouco de liquidação a ser capturada aqui na região dos $90 mil. E o porquê que eu falo em novas quedas e o porquê que eu falo em realização? Porque se a gente olhar para os últimos 3 dias, muitas pessoas elas começaram a se alavancar na ponta long. Enquanto nós estamos liquidando as pessoas que estão apostando em short, a gente está entregando confiança para as pessoas abrirem long. E a gente sabe que quando muitas pessoas estiverem abrindo long, a gente tem combustível para ir para baixo. Como quando a gente tem muitas pessoas abrindo short, a gente tem combustível para ir para cima. Ainda há um espaço, ainda há uma margem, tá? Mesmo no price action, tá? Se a gente olhar para o price action do Bitcoin, a gente sabe que o RSI de 4 horas ele já está em sobrecompra, mas a gente não toma uma decisão de venda quando ele chega em sobrecompra, e sim quando a gente começa a ter padrões de divergência. Uma divergência dentro do RSI, um candle de reversão aparecendo dentro do price action, ou um topo mais baixo do que o topo anterior aqui. Algum padrão gráfico a gente precisa visualizar dentro do price action para a gente corroborar isso com a análise on-chain e tomar uma decisão de venda de Bitcoin. Nesse momento, eu ainda não vendi. Nesse momento, eu ainda continuo com as minhas posições que eu comprei lá atrás, tanto de Bitcoin e de Ether. Mas o que eu estou fazendo aqui é analisando o mercado e tentando entender aonde que vai ser esse ponto de venda que eu vou comunicar os meus clientes para que eles possam vender também, para que eles possam realizar o seu lucro, se proteger da próxima queda, porque afinal de contas eu acredito que vai ir mais baixa no médio prazo. E eu vou te mostrar isso através dos dados, beleza? Bom, quando a gente olha para Ether, a gente tem um cenário um pouco diferente, porque Ether acabou judiando muito durante essa queda, né? As pessoas que ficaram holdando Ether
acreditando que ele era um bom projeto. Só lamento, infelizmente você deve ter muito prejuízo acumulado. As pessoas que estão fazendo DCA em Ether desde os $3.000, eu tenho certeza que elas estão com grande prejuízo acumulado. De verdade, eu só posso lamentar por essa decisão que você tomou. Não se holda ativo nenhum durante uma fase de queda, nem mesmo Bitcoin. Eu já te mostrei vários gráficos aqui, várias técnicas que eu utilizo dentro da análise on-chain para poder tomar uma decisão de compra e de venda, que isso vai fazer com que você tenha uma performance muito superior do que você holdar o ativo. Em Bitcoin, se a gente olhar desde 2014, se você tivesse tomado as decisões de sair nos momentos certos, você teria 3 vezes mais dinheiro do que somente comprar do Bitcoin em $200, por exemplo. Bom, olhando para Ether, a gente viu que Ether já está dentro da linha verde aqui em cima, ou seja, a gente já pode começar a procurar por venda. Só que essa venda ela não vai se dar somente porque o indicador ele bateu na linha verde aqui, ela vai se dar com uma rejeição. E a gente deve unir o Price Action junto com o Analyze On-Chain para a gente poder tomar essa decisão. Bom, quando a gente olha para o Price Action, a gente também não tem formação de reversão. A gente está com o RSI entrando dentro de sobrecompra, mas a gente ainda não formou uma divergência, a gente não tem candle de reversão, a gente não tem nenhum padrão gráfico sendo rompido, a gente não tem nada que me indique que aqui já é ponto de venda. Se eu não tenho nada me indicando que aqui é ponto de venda ainda, mas que nós estamos próximo de um ponto de venda, a minha função, meu caro, daqui para frente é simplesmente analisar e buscar por esses sinais para eu poder tomar uma decisão de venda. Ether, mesma coisa que o Bitcoin, quando a gente olha para o book de ofertas, muitas pessoas foram liquidadas já de quem estava apostando em short, mas quando a gente olha para os últimos 3 dias aqui, a gente está vendo muitas pessoas abrindo long. Isso daqui vai abrir margem para que a gente tenha novas quedas e que essas quedas elas possam até mesmo descer muito rápido. O famoso subir de escada e descer de elevador. Nós estamos vendo que o Price Action ele está subindo devagar, mas a gente tem que se preparar para o próximo momento que ele vai descer. Afinal de contas, o que dita como que o mercado vai se comportar nos próximos dias não é a ação, mas e sim a reação. Caso a gente tenha uma reação mais saudável, a gente não desça de elevador, aí as coisas podem começar a mudar para o médio e longo prazo, beleza? Mas enquanto a gente estiver subindo de escada e descendo de elevador, que são essas movimentações aqui, simplesmente a gente está em uma tendência de baixa. Bom, quando a gente olha para o médio prazo, isso faça com que a gente sete as nossas expectativas para o curto prazo. Não adianta você acreditar que você comprou Bitcoin em $80.000 ou Ether em 1.700 e que a alta ela vai ser infinita. Não é porque você comprou que o mercado ele tem que subir. O mercado ele não tem que nada, ele simplesmente faz aquilo que ele quer. E nós, investidores, seguimos aquilo que o mercado está fazendo. Se ele está nos mostrando agora que há um espaço para poder subir, a gente respeita isso. Mas se na hora que eu finalizar esse vídeo aparecer um candle de reversão, aparecer os sinais de distribuição, eu estou vendendo, meu caro, eu estou saindo mais uma vez, eu estou comunicando aos meus clientes mais uma vez que eu estou saindo, como as saídas que eu fiz em dezembro e simplesmente me protegendo mais uma vez porque eu espero novas quedas. Gui, mas e se a queda não vir? Se a queda não vir, a gente deve ser estratégico em toda a decisão. Tanto a decisão de venda quanto a decisão de compra, ela tem que ser uma decisão estratégica. Simples assim, um ponto de reversão onde você vai olhar para outra movimentação, onde você entende que o mercado não vai para a direção que você está esperando e simplesmente ir para o outro lado, mudar a sua tese, sim, tomar uma decisão diferente do que aquilo que você havia tomado. Se você for simplesmente um perma bull ou um perma bearish, né, aquela pessoa que permanentemente ela está bullish, uma hora essa pessoa ela vai ficar presa no topo do mercado. Se você for um perma bearish, uma hora você vai perder grandes oportunidades de compra, por exemplo, como o Bitcoin em $15.000, aquelas pessoas que estavam esperando 12, não chegou em 12, a gente bateu em 16, em 15,5 ali e voltou a subir, beleza? Bom, quando a gente olha para médio prazo, a gente sabe que as carteiras, elas diminuíram um pouco a sua pressão de venda, iniciaram um pouco uma pressão de compra, de acumulação, mas quando a gente joga para o mapa de calor dessas carteiras, a gente vai ver que houve sim uma exaustão dessa ponta vendedora, tá? Uma falta de interesse vendedor, que a gente já começou analisando no começo dessa análise aqui, só que aqui agora a gente está olhando diretamente para as carteiras.
E bom, a gente vê que na última semana houve essa diminuição da pressão de venda, só que a gente já está abrindo essa semana ficando mais vermelho aqui, o mapa de calor ele está começando a esquentar um pouco. Significa que algumas carteiras elas já estão começando a vender novamente. Provavelmente essas carteiras também elas vão surfar uma leve movimentação de alta, um respiro para esperar novas quedas mais para frente, beleza? Bom, entendendo isso daqui, isso acaba sendo uma pressão de venda no médio e longo prazo, tá? A gente precisa que as carteiras fiquem azuladas, isso é uma região de acumulação. Quando está praticamente todas as carteiras azuladas, estamos em um consenso de acumulação e dentro desse consenso de acumulação, a gente tem margem para poder subir. Dentro de consensos de distribuição, que são a maioria das carteiras em vermelho, a gente tem margem para o preço do ativo continuar caindo, tá? Bom, quando a gente analisa o sentimento do mercado, o sentimento ele ainda está em região de fear, algo que não é muito positivo de médio prazo. Saiba que a gente não pode ficar durante muito tempo com medo extremo no mercado, um medo das pessoas investirem. Porque se as pessoas não tiverem otimistas, elas não vão injetar novo capital. Olha só, olha para você, nesse momento você tem coragem, por exemplo, de sair vendendo tudo e colocando em Bitcoin? Muitas pessoas vão responder que não, porque elas entendem do risco envolvido, ainda mais se elas vivenciaram a última queda. Elas acabam tendo medo de colocar mais dinheiro para dentro. Só que quando elas estão otimistas, a gente tem uma injeção de dinheiro. Isso não é o certo, isso é o errado, tá? Porque você deve comprar quando estamos com medo e você deve vender quando estamos gananciosos, mas saiba que essa ganância ela traz liquidez para o mercado. Simples assim. Se a pessoa ela está se sentindo ganhadora, ela vai tender a colocar mais dinheiro na mesa, beleza? Novamente, eu venho repetindo isso com você faz muitos dias, a gente precisa sair desse sentimento de medo, porque grandes bear markets só são constituídos porque a gente tem muito medo envolvido dos investidores, beleza? E mais importante do que essa decisão aqui de compra que eu tive recentemente, há 13 dias, dentro da carteira Rumo ao Milhão, que foi comprar Bitcoin em 83 e foi comprar em Ether em 1900, a decisão mais importante não são essas decisões de compra. Saiba que comprar é fácil, todo mundo consegue falar para você compra. Se caiu, comprou, se está mais barato, está descontado, simplesmente acumula bons projetos. É fácil de você comprar. O difícil é você vender. O difícil foi eu ter tomado decisões lá em dezembro, por exemplo, de vender boa parte da minha carteira. Olha só, a gente olha para as decisões que eu tomei lá em dezembro, eu cheguei a montar uma carteira com 90% em caixa. A minha última venda de Bitcoin foi em 96 mil dólares. Eu passei dezembro e janeiro vendendo, distribuindo. Eu me livrei de todas as altcoins. Você sabe, se você me assiste aqui no canal desde novembro, você sabe que em novembro eu era um grande shitcoiner. O cara que estava procurando ativos que iam entregar alto potenciais. E a gente conseguiu capturar isso. Velo entregou 250% de alta em questão de alguns dias. Ronin entregou ótimas altas, a gente teve vários ativos entregando 100% de alta. Perfeito. Só que chegou o momento que a gente deveria nos fazer das nossas posições. E foi exatamente isso que eu fiz. As decisões de ter vendido lá em dezembro, olha só, há 2 meses uma carteira com 90% em caixa, foram decisões muito mais importantes do que as decisões de compra recentemente. Se a gente olhar ali, ó, as vendas que eu fiz em Ether, eu estou falando que eu fiz vendas de Ether em 3.200 dólares. A gente tem vendas em 3.600, 3.200, 3.100 também. A gente fez várias vendas ao longo desse caminho. O que importa é que acima dos 3.000 dólares eu fiz a minha distribuição de Ether. Agora ter uma oportunidade de comprar Ether a 1.900, isso daqui é muito bom. Muitas pessoas não entendem que se você vende nos 3.000 dólares e você recompra nos 2.000 dólares, você não vivencia uma desvalorização do seu patrimônio, ou seja, você preserva dinheiro e você lucra durante essa queda, porque você está fora do mercado. Olha só, eu consigo comprar muito mais Ethers com a mesma quantidade de dinheiro que eu tinha em 3.300, simplesmente tomando uma decisão de venda lá em cima. As compras, elas são fáceis, o difícil é a venda. Hoje eu falo para você que eu estou posicionado. Hoje eu comprei alguns ativos e eu estou pronto para vender mais uma vez. E se você quiser vender comigo, se você quiser se proteger para as próximas quedas, eu recomendo que você entre para a carteira Rumo ao Milhão. Na carteira Rumo ao Milhão eu tomo todas as decisões de compra e de venda, de qual ativo nós vamos nos expor,
quantos por cento da carteira nós vamos expor, e eu comunico você sobre isso. E você recebe isso na tela do seu celular, simples assim. Você vai receber uma notificação na tela do seu celular escrito qual que é a decisão que nós estamos tomando. Simplesmente você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Se você quiser entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão, abaixo desse vídeo na descrição tem um link. Esse link ele vai te direcionar para essa página aqui. Nessa página eu te explico basicamente que a carteira Rumo ao Milhão é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Isso significa que você vai lucrar junto comigo, você vai ter os mesmos resultados que eu. Clica no primeiro link da descrição, assista esse vídeo, veja se esse vídeo aqui é para você, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela é para você, afinal de contas, se você está esperando uma lista de 10 bons ativos, as próximas gemas do mercado cripto que vão multiplicar em 1000%, a carteira Rumo ao Milhão não é para você. Agora, se você está procurando uma carteira sólida que tem o objetivo de multiplicar dinheiro e preservar dinheiro também durante as quedas, uma carteira que tem um interesse em comprar quando a gente tem um baixo risco e vender quando a gente tem um alto risco e não ficar rodando bons projetos, a carteira Rumo ao Milhão ela pode ser sim para você. Clica no primeiro link da descrição, assista esse vídeo. Nesse vídeo eu te explico que você basicamente vai ter acesso a um app exclusivo meu, onde você vai receber essas notificações de compra e de venda. É o mesmo app que você pode acessar do seu computador, que é essa plataforma aqui. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. Mas entenda só, eu, Gui Telles, sou um analista, eu tenho essas ferramentas, eu tenho experiência, eu tomo decisões de compra e de venda e eu estou todos os dias aqui no YouTube te mostrando como que eu faço as minhas análises, como que são as minhas estratégias e também várias decisões que eu venho tomando ao longo do tempo. Se você quiser copiar e colar e trilhar essa jornada junto comigo, onde você só precisa ver aquilo que eu estou fazendo e fazer igual, você não precisa ser um analista, você não precisa ter anos de experiência, muito menos acesso a esses indicadores. Você só precisa tomar uma decisão de seguir aquilo que eu estou fazendo. Se você quiser fazer isso, a carteira Rumo ao Milhão, ela é para você, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Novamente, estou aqui aguardando um ponto de venda para que eu possa indicar para os meus clientes realizarem mais uma vez, se protegerem mais uma vez, tá? E caso o mercado nos mostre muita força e que a tendência vai continuar de alta, a gente vai continuar posicionado. Como eu já venho te falando há alguns dias, estou procurando pelos sinais de saída. Os sinais eles ainda não aconteceram, beleza? Mas se você quiser estar junto comigo na próxima decisão de saída, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Essa foi a nossa análise de hoje, um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!